até que ele foi preso. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O cara até quieto foi preso, meu filho. O que você quer que ele fizesse? Adriles, não adianta... Ele não deu o golpe. Não adianta você gritar, Adriles. Vamos falar sobre o escândalo do Banco Master. O que você achou, Adriles, do escândalo do Banco Master? Bom, toda ditadura, e aqui eu vou puxar um pouquinho pro debate, e essa é a minha crítica ao MBL, volto a dizer, eu tenho o maior apreço, tá? Eu olho na tua cara falando isso, pelas pautas do MBL. 90% das coisas que o Renan diz, eu endossaria em qualquer governo. Acho ele um cara que tem culhão, mas o problema de vocês, do MBL, é o método de ascensão ao poder. Vocês pisam no pescoço da própria mãe pra chegar ao poder. E aí, aquilo que Maquiavel diz, os fins não justificam os meios. Se vocês usam fins de pessoas que são sórdidas, aí vocês se tornam sórdidos também. Agora, a direita liberal é muito bem representada. Inclusive as meninas do MBL são lindas, muito melhor que qualquer ucraniana, entendeu? Discordo disso, mas maravilhosa. Mas a questão que se coloca é, respondendo objetivo à pergunta, o Banco Master é a redundância de um processo ditatorial que começou lá em 2019 com o inquérito, aquilo que chamou, o Fux chamava, o Mendonça, esqueci o nome do ministro, chamava de inquérito de fim do mundo, né? O inquérito das mídias digitais, que no início vocês apoiaram. Não apoiamos. Que no início... Não apoiamos. Coloca no IA depois. Nós nunca apoiamos. Que vocês chegaram a apoiar em seu início fulcral. Nunca apoiamos. De 2019 até 2026, pessoas foram censuradas, perseguidas, estigmatizadas, canceladas, destituídas de seus cargos, exiladas, massacradas, milhares de pessoas. E o MBL foi tíbio em relação a isso. Não, eu não acabei ainda, Arthur. E o MBL foi tíbio em relação a isso. O MBL não mandou ninguém pra foi pedir tíbio. golpe militar, Vocês não atacaram de frente esse problema, porque era uma questão que afetava exatamente vocês. Se o Bolsonaro for destruído, eventualmente o Bolsonaro terá uma pessoa a menos diante da nossa ascensão ao poder. Deixa você falar. Deixa eu só terminar. Então, a minha linha de raciocínio é essa. A gente chegou à corrupção impune de um ministro que recebe 129 milhões através de sua mulher, de um banqueiro corrupto. A gente chegou a uma corrupção impune de um juiz que deveria julgar o mérito desse banqueiro corrupto, que recebe 30 milhões para fazer um resort, que tem até um cassino, exatamente pela omissão, não só pela ação dos pérfidos, mas sobretudo por aquilo que chama no cristianismo de omissão dos bons. E vocês, eu acho que vocês... Essencialmente, eu acho que você é uma boa pessoa. Mas você e o seu grupo do MBL foi omisso em relação ao crescimento do STF. Eu, em 2022, pedi o impeachment dessa gente. Eu tô em dois inquéritos. Dois inquéritos. Sabe por que eu tô no inquérito? Porque eu falei que tinha censura no processo eleitoral. Agora e perdi minha rede social por 6 meses. Mas não interrompe agora. Em primeiro lugar é o seguinte, se a gente tivesse pensando só em poder, a gente apoiava o Bolsonaro, porque era só apoiar o Bolsonaro que tava eleito. Haja vista que dá licença, Adriles. Se você pegar, por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela nem é partido do Bolsonaro, ela ganhou a eleição por quê? Porque ela pôs o Bolsonaro no nome e ganhou. O PL do Valdemar da Costa Neto, do mensaleiro Valdemar da Costa Neto, é o maior partido do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro. O cara tá até com calor, ó. Comecei e já ficou com calor, ó. Olha lá. Eu só comecei, Adriles, calma. Vamos continuar. Outra coisa, você falou que a gente foi omisso. Não, a gente não foi omisso. A gente não foi omisso. Calma, Adriles. Quem foi omisso foi quem falou pras pessoas irem pras ruas pedir intervenção militar, enquanto tinha um monte de vovó tomando borrachada no lombo e spray de pimenta na fuça. O Bolsonaro bastava... Dá licença. Bastava o Jair Bolsonaro falar: saiam dessa histeria. Teve patriota se pendurando em caminhão. Teve patriota rezando o hino pra pneu. Teve gente pedindo intervenção alienígena. Não teve uma declaração do Bolsonaro pra tirar essas pessoas da rua. Só que sabe o que teve, Adriles? Teve o Mauro Cid assumindo que a live da Argentina era falsa, que era da turma deles, que era pra jogar no grupo dos doidinhos. Falou? Teve gente, sim, enganando as pessoas que o Jair Bolsonaro ia dar um golpe militar, fazendo com que essas pessoas ficassem na rua, debaixo de chuva, debaixo de sol, tá? Numa falsa esperança de que esse cara fosse fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pros Estados Unidos e pediu pix pra um monte de patriota otário que pagou 17 milhões de reais pra esse cara pagar uma multa que não existe. Ele falou: prefiro de um pix aí pra pagar minha multa eleitoral aí. Deram 17 milhões de reais pra ele. A multa sumiu, ele nunca pagou multa nenhuma. Aí ele foi no Vilela, sabe o que ele falou? As pessoas gostam de mim, me dá mais 10 mil no pix aí. Ganhou mais de 1 milhão. Então quem faz, tá, das tripas coração pra espremer o dinheiro de patriota otário é o Bolsonaro. E mais, toda essa corja do PL, que são os novinhos do Valdemar, que estão por aí de 4 pro mensaleiro Valdemar, tá? Esses caras sim se calam pra apoiar Flávio Bolsonaro, que é um rachador, que é um ladrão, porque dá voto. Porque infelizmente aqui no Brasil tem muita gente que, assim como você, tá apaixonado e grita, né?
o Bolsonaro não é ladrão. E não vê a razão. E não vê a razão. O lance é o seguinte, Adrilês, nós tivemos coragem de, no auge da histeria coletiva, falar assim, a solução pra derrubar o PT não é pedir intervenção militar, que não vai ter intervenção militar porcaria nenhuma. Nós tivemos coragem de fazer isso. Nós tivemos coragem de fazer uma revista impressa mostrando que os superpoderes do Alexandre de Moraes vinham justamente do bolsonarismo que esticava a corda. Desculpa aí, Rafael, deixa eu só falar. Desculpa, Rafael, você quer falar alguma coisa? Não, que a gente tava falando do Banco Master. Não, agora fudeu, agora voltou o assunto. Deixa eu te falar. É que assim, o Banco Master, só pra vocês saberem, pera aí, só existe... dar outra resposta. Não, vou concordar com você. O Banco Master só existe por causa dos superpoderes do STF. Onde a gente diverge aqui é o contrário. Quem deu superpoder pro STF foi o Bolsonaro. É isso. É isso. Agora deixa eu falar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que aquelas senhorinhas estavam clamando de maneira desesperada por exatamente um princípio de democracia e liberdade? Porque esse golpe que vocês projetam no Bolsonaro já tinha sido dado. Quando houve o golpe do STF, que criou inquéritos com tipificações criminais que não existiam para perseguir, calar, massacrar, prender pessoas, vocês, por exemplo, do MBL, não disseram nada. Dissemos, Adriles. Absolutamente nada. A gente imprimiu uma revista sobre isso, cara. Não disseram nada. Nós falamos isso no Twitter, nós falamos isso no meu canal. Falamos isso tudo que é lugar. Você tá mentindo, cara. Uma palavra. Esse golpe, de maneira crônica, de maneira incisiva, de maneira progressiva, chegou até o ponto em que tiraram um ladrão condenado da cadeia, tiraram ele da cadeia, fizeram campanha pra ele, o TSE, que é um puxadinho do STF, fez campanha pra esse Lula, censuraram a campanha de Bolsonaro, como eu disse, Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, que era amigo do ditador, que era a favor do aborto, censuraram imagens do Bolsonaro na ONU, no 7 de setembro, na puta que pariu, e aí fizeram com que esse ladrão voltasse à cadeia. E mesmo quem reclamasse, como eu reclamei, que havia censura e perseguição durante o pleito eleitoral de 22... eventualmente, esse alguém como eu foi censurado. Eu fiquei 6 meses sem o Twitter. Estou no inquérito. Não, vamos lá, não. Eu fiquei no inquérito. Então, essas bolsonaretes, essas senhoras com bíblias e batons na mão que terminaram por ser presas, elas estavam gritando e berrando por liberdade. Aí, sabe o que liberdade que vocês do MBL não pediram. Adriles, ao golpe dado pelo STF. Não adianta você gritar, porque vocês fizeram voto duro em 2022 e foram complacentes a esse estado de coisa, de perseguição, de massacre, de morte, de prisão do Felipe Martins, por golpe que não deu. Não seja um falso indignado, Adriles. De ascensão ao cara, poder. você tá cuspindo em mim aqui, velho. Calma, Adriles, calma. Foi repulsivo. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. O silêncio de vocês é ninguém ficou quieto. Quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Quem gritou contra o STF fomos nós, e quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Não, cara, deixa eu te falar uma coisa. Foi preso, meu filho. Adriles, não adianta. Ele não deu o golpe. Não adianta você gritar, Adriles. Não adianta você gritar, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você gritar e cuspir em mim, cara. Você tá cuspindo até na minha água aqui, velho. Não adianta você gritar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá tão defensor das senhoras que foram lá pedir intervenção militar. Só que duas coisas, dá licença, tem duas coisas que não aconteceram. Número 1, o Jair Bolsonaro em nenhum momento falou pra elas não se arriscarem em nome dele. Número 2, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance, dá licença, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance de negociar uma anistia para essas senhoras, o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, falou: eu não vou negociar nenhuma anistia aos dos presos do 8 de janeiro se não incluir Jair Messias Bolsonaro. E aí eu vou te falar uma coisa, o que ele deixou claro? Em nenhum momento você sacrificou o líder pra salvar os liderados. Dá licença. Não. Mata o velho, mata o presidente. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Adriles, você consegue entender. Adriles, calma. Você consegue entender isso. Quando a gente fala sacrificar o líder, eu não estou falando que a gente vai pôr uma faca no pescoço do Bolsonaro e fazer ele sangrar. Calma. Adriles, não adianta você fazer esses trocadilhos bobos de quinta série, cara. Se eu tô tentando completar o raciocínio. Não, facada não é trocadilho, não. Ele enfiou uma facada no bucho. Adriles, facada no bucho. Isso foi campanha de 2018, você tá tudo confuso aí, cara. Na época vocês também eram vamos lá, meu irmão. Vocês contribuíram pela campanha de ódio contra eles. Adriles, calma. Vamos com calma. O lance é o seguinte: quando o Sóstenes Cavalcante ele teve a chance de sacrificar
metaforicamente o líder para salvar os seus liderados... o Bolsonaro, é a ideia do MBL. Mata o Bolsonaro, libera a Você que tá assistindo, deixa eu falar uma coisa. Você que tá assistindo, acho que fica muito claro. A gente não consegue completar um raciocínio, porque o Rodrigues sabe onde eu vou chegar e vai ficar incoerente a posição dele. E ele tem que ficar fazendo essas pegadas. Não, matará, entendi. Vamos então matar. Você é a favor de dar um tiro na cabeça do Bolsonaro? É uma coisa. Cara, isso é uma coisa primária, Adriles. Isso é uma coisa. O Bolsonaro, deixa ele torturado na cadeia. Deixa eu explicar pra você, Adriles. Deixa eu explicar. Quando a gente fala sacrificar metaforicamente, eu não estou falando dar um tiro. Você consegue entender a diferença de uma coisa que é literal e uma coisa que é metafórica? Você consegue. Se eu falar o seguinte... Eu sei disso melhor que você. Então, você é poeta. Então você, como poeta, faça uma leitura metafórica do que eu estou dizendo. Se o líder da oposição tem a chance... Ele tá vendo? Eu sei, Adriles. Eu tô nervoso, não. Eu sou passional em relação à humanidade. Não, cara. Você não tá indignado, Adriles. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá em apuros. E tudo bem. Que apuros, Deixa eu terminar o raciocínio, Adriles. Você é um cara retórico tão bom. Você vem com esse truquinho retórico. Você tá em apuros. Você tá tremendo. A gente, quando a gente tá apaixonado, a gente comete insensatez. A gente, quando a gente tá em apuros, a adrenalina baixa, calma. A gente sua frio. Você não está com calor. Você está suando frio. Eu tô indignado porque vocês deixaram, vocês silenciaram em relação calma, deixa eu explicar. Eu tô acabando de mostrar pra você que o Sóstenes Cavalcante, quando teve a chance de soltar a senhora... mas você não deixou eu completar o raciocínio. Então vamos lá, já que eu já repeti, vamos ver se você já aprendeu. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de salvar as idosas, o que ele fez? Ele falou que o Bolsonaro teria que ser incluído. Exatamente. Então, o que ele fez? Ele não queria matar o metaforicamente sacrificou o líder, porque é isso que um líder faz em nome dos seus liderados, mas ele fez o contrário. Calma, Adriles, ouve, cara, você tá confuso. O que ele fez? Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as senhoras. Corte pro MBL, a edição. Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as vítimas para tentar salvar o Bolsonaro e sequer foi bem sucedido. O Bolsonaro está preso, as senhoras do Rio de Janeiro estão presas e ninguém está fazendo nada, porque são incompetentes. Então, como eu tô te falando, a gente diverge no sentido de intenção. Eu acho que o Bolsonaro sequer é bem intencionado. Mas mesmo que bem intencionado fosse, o que não é, ele sequer tem a competência para tal. Falei bonito agora, você como poeta, você vai conseguir interpretar. Vamos lá? O bolsonarismo não só deixou essas pessoas na porta dos quartéis, como esperou elas ser presas, essas pessoas serem presas, como na hora que eles tiveram a chance de tirar essas pessoas da cadeia, eles não tiraram, e mesmo assim, o Bolsonaro foi preso e as pessoas continuam presas. Então, o que eu tô dizendo pra você é, não adianta você ficar falso indignado, não adianta você gritar, não adianta falar que você se importa com essas pessoas. Você não está indignado, você não está preocupado com essas pessoas. Você está preocupado em pagar pedágio pro Flávio Bolsonaro, que é muito triste.